Banker, qual é o melhor investimento? Eduardo, qual o melhor investimento? Essa é uma das perguntas que eu mais ouço. Fica aqui que eu vou trazer para vocês um guia definitivo de como escolher o melhor investimento. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Seu Banker. Se você não é inscrito, deixa o seu like e se inscreva. Compartilhe também com os amigos, porque nesse vídeo tem um guia definitivo de como você deve escolher o melhor investimento para você. Primeira coisa para se levar em consideração é o seu perfil de investidor. Sempre. Nunca ultrapasse o seu perfil de investidor. Conservador, moderado ou agressivo. Conservador, nada de oscilação, segurança em primeiro lugar. Moderado, o percentual da carteira posso me expor em ativos que oscilam ao longo do tempo. E o agressivo, boa parte da carteira coloque em ativos que podem oscilar ao longo do tempo, não tem problema, não vou me desesperar, não vou precisar do capital, acredito que vai trazer maior rentabilidade no futuro, beleza, então você segue o perfil agressivo. Mas a segunda coisa mais importante que você deve levar em consideração é a liquidez, ou seja, quando você vai precisar do recurso. Não adianta você ser agressivo e você precisar do recurso em poucos meses. Não dá para saber o que o mercado vai nos trazer de surpresa, e sempre há uma surpresa. Dependendo do período que você for investir, você tem que ir para investimentos conservadores se for mais para o curto prazo. Se você tem um prazo maior, aí ok, seguir perfil como moderado e agressivo, se de fato fizer sentido para você. Disclaimers iniciais colocados aqui no vídeo, vamos então ao guia de como você vai escolher qual é o melhor investimento. A dinâmica mais importante do mercado financeiro, coloquem isso na cabeça, é muito importante, é a taxa de juros. Sim, aqui no Brasil chamada de taxa Selic. E por que ela é a coisa mais importante? Quando a taxa de juros sobe, bolsa de valores, ativos de renda variável, tende a cair, porque fica menos atrativo. Se eu tenho algo que é seguro e vai me render mais, eu vou para esse ativo mais seguro. Não preciso correr risco, porque todos os investimentos mais conservadores estão atrelados à taxa de juros. Então, se a taxa de juros está subindo, os investimentos conservadores estão pagando mais e você vai ganhar mais sem correr risco. O contrário também é verdade. Se a taxa de juros está caindo, ou seja, os investimentos mais seguros vão pagar cada vez menos, eu preciso correr riscos para ganhar mais retornos, pensando sempre de médio e longo prazo, porque no curto prazo não faz sentido você correr mais risco. Dito isso, pessoal, então a taxa de juros é a coisa mais importante para ser levada em consideração. Mas só a taxa de juros atual? Qual que é a taxa de juros hoje? Coloca aqui no vídeo a nossa taxa Selic atual. Mas qual é a perspectiva? É se manter? É subir mais? É cair? Temos que descobrir isso. Como podemos descobrir? Anota aí. Relatório Focus, divulgado todas as semanas. É a média do mercado, das expectativas que eles estão tendo, de quanto estará a taxa de juros no futuro. Como eu acho o Relatório Focus? Digita aí no Google. Aqui, ó, Relatório Focus. Clicando ali, tem um arquivo de PDF que vai aparecer a expectativa de juros no final de 2024, final de 2025, final de 2026. 2026 já nem considera, já é mais muita especulação. Mas a gente consegue saber então no final do ano de 2025 e de 2024, que é o ano que nós estamos. E como vocês podem ver, hoje a expectativa é da gente ter uma taxa de juros no final de 2024 menor do que a taxa de juros de hoje. E por que isso é importante? Se a taxa de juros está caindo, eu quero manter a minha rentabilidade alta. Faria sentido se eu conseguisse isso. E é possível, dá para fazer. Investimentos em renda fixa mesmo. Você consegue prefixar a rentabilidade. Existem os ativos pré-fixados. Então, se você entra no site do Tesouro Direto são os títulos do governo, os títulos mais seguros do Brasil. Como eu descubro qual é o site do Tesouro Direto? Amigo Google, olha lá, Tesouro Direto. Aparecem os títulos disponíveis e vocês vão ver ali Tesouro pré-fixado. Olha ali a rentabilidade. E como vocês podem ver, a rentabilidade desses títulos estão maiores do que essa expectativa da taxa de juros lá no final. Então você está travando essa rentabilidade lá no vencimento para receber essa rentabilidade. Não é legal isso? É muito bom. Então, no cenário que nós estamos, de taxa de juros caindo, olha aí, prefixar é excelente. Vamos ver um outro ponto que também é bem relevante, é a inflação. Como que eu sei quanto está a inflação hoje? Joga no Google.
como estamos na inflação nos últimos 12 meses. Você também pode fazer o quê? Pesquisar qual é a expectativa da inflação no futuro. Onde eu encontro isso, banker? No relatório Focus, o mesmo que você viu a expectativa da taxa de juros. E olha lá a expectativa da inflação. Aparentemente, vamos manter a inflação controlada. Só que a inflação, ela é traiçoeira. A gente nunca sabe quando ela vai disparar. O governo pode fazer algumas coisas que podem interferir na inflação. O mercado internacional pode acontecer uma guerra, como já está acontecendo, entre outros eventos que podem fazer a inflação subir. O mercado não consegue prever isso. Então, ativos atrelados à inflação acaba sendo a forma segura de você manter o seu poder de compra. Que algo que você compraria hoje com R$100, amanhã você continua comprando esse patrimônio mesmo se ele ficar mais caro, porque o seu patrimônio está sendo corrigido. Então também faz sentido você colocar na sua carteira ativos atrelados à inflação, porque a inflação ela sempre tende a vir como uma surpresa. E como vocês podem perceber aqui no site do Tesouro Direto, nos títulos disponíveis nos tesouros IPCA e inflação é a mesma coisa, vocês podem ver que tem uma parte ali pré-fixada, ou seja, ele vai pagar para você a inflação mais essa taxa pré-fixada. E olha lá essa taxa pré-fixada. Cada título tem uma taxa diferente porque depende do prazo do título. E aí olha que legal, você vai ter a correção do seu patrimônio de acordo com quanto for a inflação e ainda tem essa taxa pré-fixada que vai somar na sua rentabilidade. E é como a expectativa dos juros é diminuir, como já vimos no relatório Focus, ao longo do tempo, essa taxa pré-fixada ela vai se reduzir. Se você entrar no site do Tesouro para ver os títulos disponíveis daqui a 6 meses, esse mesmo título, com o mesmo vencimento, ele vai continuar remunerando a inflação, mas com uma taxa mais baixa, uma rentabilidade mais baixa, essa rentabilidade pré-fixada. Deu para entender? Então também faz sentido nesse cenário de taxa de juros hoje nesse patamar e amanhã nesse patamar mais baixo, que é o que estamos vivendo hoje, colocar esse ativo aqui na carteira. E como eu disse, para investidores aí, moderados, agressivos, que consequentemente têm tempo para se investir, não vai precisar de recurso no curto prazo, quando a taxa de juros está com expectativa de queda, a bolsa de valores ela acaba sendo um ativo importantíssimo na carteira, porque ela tende a se valorizar com essa queda da taxa de juros. Então, para esse perfil de investidor, também faz sentido colocar um percentual em bolsa de valores. E isso também vale ao Bitcoin, por exemplo, que é um ativo que se beneficia quando as taxas de juros estão caindo ou com expectativa de queda. Só um detalhe que o Bitcoin, principalmente, é levado em consideração a taxa de juros dos Estados Unidos e não do Brasil, por conta de ser um ativo internacional. Perfeito? Mas aí, se a expectativa estivesse ao contrário, a taxa de juros já está baixa e a expectativa no futuro é dela aumentar, qual que seria a coisa certa a se fazer? Seria ativo que está atrelado à taxa de juros, porque se ela vai aumentar, a sua rentabilidade vai aumentar se você está atrelado a esse movimento de alta. E aí, ativos atrelados ao CDI ou atrelados à Selic, que é basicamente a mesma coisa, faria você ganhar cada vez mais dinheiro e de uma forma segura, porque são ativos de renda fixa, como Tesouro Selic, como CDBs atrelados ao CDI, LCI, LCAs atrelados ao CDI, tudo que está atrelado ao CDI nesse movimento de taxa de juros mais baixa e a expectativa ao longo do tempo é de subir, você se beneficiaria, ok? E aí, bolsa de valores, o inverso. Se os ativos seguros estão ficando cada vez mais rentáveis, para que eu vou correr risco? Não faz sentido. Então, a tendência é que a bolsa de valores ande de lado. O que é andar de lado? É ao longo do tempo não sair do lugar, ficar nesse patamar. Ou então ter desvalorização ou desvalorizações ao longo do tempo. Tá ok? Bitcoin, aparentemente a mesma coisa, embora tenha vários outros aspectos que interfiram no Bitcoin, como o halving, que eu já falei aqui, que é um evento que vai acontecer esse ano, que tende a fazer com que os Bitcoins subam. Então, vamos fechar esse vídeo aqui. Como escolher o melhor ativo para a sua carteira de investimentos? Levar em consideração a coisa mais importante, taxa básica de juros, taxa Selic. Quanto está hoje? Quanto estará no futuro? Como eu vejo quanto estará no futuro? Relatório Focus.
Expectativa de um juros menor do que está hoje, ativos pré-fixados é bom, ativos atrelados à inflação é bom, bolsa de valores tende a se beneficiar, Bitcoin tende a se beneficiar. Se estivéssemos no cenário contrário, taxa de juros hoje baixa, taxa de juros mais para frente mais alta, ativos atrelados ao CDI ou ativos atrelados à Selic, que é a mesma coisa, se beneficiariam nesse cenário, tendo uma rentabilidade cada vez maior. Já investimentos de renda variável, como bolsa, Bitcoin e pré-fixados e atrelados à inflação, tenderia a sofrer nesse cenário. Mas é importante também ter inflação na carteira mesmo nesse cenário, embora num percentual menor, porque, como eu disse, inflação é sempre uma surpresa e você estar sempre protegido é sempre maravilhoso. Tá legal, pessoal? Espero que tenha ficado muito claro isso daqui. Se ficou alguma dúvida, porque esse vídeo era para esclarecer todas as dúvidas, mas se ainda ficou e pode ter ficado, coloque aqui nos comentários, deixa o seu like, não custa nada, se inscreva aqui para mais vídeos como esse. Um grande abraço e até o próximo vídeo.